Queridos, graça e paz em nome de Jesus. Que satisfação estar aqui nesta noite com os amados irmãos. Tive a oportunidade, salvo engano, há 3 anos e meio atrás, foi isso mesmo? Mais ou menos, né? Tive a oportunidade de ministrar aqui num domingo à noite, abençoado, uma programação jovem também na época, onde o pessoal do teatro da igreja sede também esteve conosco na apresentação, e foi um tempo especial estar com os irmãos, e agora novamente. E meus amados e queridos, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na sede. Se você não acompanhou, eu queria que você, na verdade, prestasse atenção nessas primeiras palavras do pastor Bruno. Antes de eu apresentar minha amada que está aqui comigo, o pastor Bruno não está aqui sendo avaliado por uma performance. O pastor Bruno está sendo avaliado aqui, acima de tudo, pelo que Deus tem para a vida da igreja. Amém? Performance, irmão, qualquer um pode ter. Mas, irmão, deixa eu te falar algo. O que Deus tem para a vida da igreja é só o Senhor quem sabe. O Senhor é o dono da igreja. Então não esqueça, na verdade, a performance do pastor. Analise, acima de tudo, o que Deus tem ao coração da igreja. Amém? Que Deus possa nos abençoar. E aqui comigo nessa noite, minha amada esposa. Fica de pé, irmã Juliana. Essa minha amada esposa. Ano que vem completamos 15 anos de casados. Temos 2 filhos. Emanuel, 7 anos. E Elisa vai completar 4 anos, justamente em outubro desse ano corrente. Amém? Meus amados e queridos, abra sua Bíblia comigo. Livro de Neemias, vai lá para o capítulo 4, Neemias 4. Pastor Risalvo, pastor Smith, obrigado pela oportunidade de ceder o púlpito para nós. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, amém? Neemias capítulo 4, nós leremos versículos 13 e 14. Se você pudesse pôr em pé em reverência à palavra do Senhor, eu agradeço em nome de Jesus. Neemias 4, versículos 13 e 14, que nos diz assim. Se você achou, diz glória a Deus. Achou? Não achou? Fala assim, misericórdia. Se não achou, misericórdia, eu vou te aguardar. Pode ir tranquilo que eu lhe aguardo. Quero compartilhar dessa palavra com vocês em nome de Jesus. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor: pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ó Deus bendito, aqui nós estamos essa noite diante da Tua presença, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, tenha plena liberdade, ó Deus, para falar ao nosso coração. Abra, ó Deus, o nosso entendimento, Senhor. Que as verdades espirituais sejam nos concedidas. Nós te pedimos, Pai, que toda distração, ó Pai, nesta hora, meu Pai, seja, meu Pai, repreendida em nome de Jesus. E que a ação do Teu Espírito seja gloriosa sobre nós nesta noite. Pai, abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. E que toda voz contrária, Senhor, que nesta hora caia por terra em nome de Jesus. Porque a Tua palavra falará ao nosso coração. Nós te agradecemos, Pai amado, em nome e para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, meus amados e queridos irmãos. Tema de nossa mensagem nesta noite. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: reaja, lute pela sua família. Amém. Vocês certamente que receberam os folders que foram encaminhadas no grupo da igreja, e hoje foi proposto
diante de Deus, não diante de mim ou diante da igreja, o que nós precisávamos falar à igreja. Nós estávamos caminho vindo e compartilhando juntamente com o pastor Smith, com o Iveson no carro, e Juliana falou assim: nós temos orado pelas palavras que o Senhor nos dará nesses dias para falar à igreja. Nós não estamos preocupados, irmãos, muitas vezes com a questão do tema principal, nós estamos preocupados com o que Deus quer fazer sobre nós. Então eu queria te pedir, meu irmão, que você abra o seu ouvido nesta hora e entenda uma coisa: sua família, ela é projeto de Deus. Eu queria rapidamente fazer uma narrativa bíblica a respeito desse texto, lembrando um pouquinho acerca de Neemias. Um homem que estava ali ocupado, copeiro do rei, servindo diante do rei Artaxerxes I. Este homem, ele tinha tudo para não se importar com seus antepassados, com seus irmãos. Ele tinha tudo de repente para ser indiferente com o que estava acontecendo. Não nasceu na cidade de Jerusalém, não nasceu no meio dos céus, nasceu no exílio babilônico, mas ele guardava em seu coração os princípios elementares daquilo que Deus tinha como correto, como certo sobre a vida dele. Os seus pais certamente que colocaram no seu coração uma semente e plantaram. Eu creio muito, irmãos, naquilo que diz em Provérbios: ensina a criança no caminho em que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Meus amados e queridos, certamente que Neemias, lutando, ele tinha em seu coração ali, ouvindo que não tinha mais condições, a terra estava totalmente desolada, destruída. As ruínas estavam verdadeiramente dentro de Jerusalém. Os muros estavam caídos. As portas estavam queimadas. Meus amados e queridos, quando ele ouve aquela notícia, ele se importa. Ele coloca o seu coração desejo de ir e resgatar. Mas antes de ir, ele precisava consultar ao Senhor dos Senhores. Ele precisava ouvir a voz de Deus. Ele precisava saber o que Deus tinha de plano para que ele fosse até aquele local. E assim aconteceu. Neemias orou durante 4 meses. Tomado então ali de lamento, de choro, ele jejuou, orou, buscou a face do Senhor. E Deus direcionou como seria a sua batalha. Neemias vai diante do rei. E a Bíblia fala para nós que em todo tempo nunca houve tristeza no coração de Neemias. Mas naquele dia o rei viu que Neemias estava servindo a mesa, servindo ali o vinho para ele, com o seu semblante abatido, triste. E o rei pergunta para Neemias: olha, Neemias, por que estás abatido? Por que estás triste? Como não estaria triste? O meu povo, a cidade dos meus antepassados, ela está em ruína, os muros caídos, as portas queimadas. E ele pede, irmãos, para que o rei ouça o pedido dele: eu quero ir até a terra, me dê cartas para passar, fala para me darem madeira, para que eu possa reformar, reconstruir os muros. E assim Neemias desceu. Neemias chega e começa a observar a cidade. Neemias sai e começa a observar o que estava acontecendo, a porta das ovelhas. Ele começa a observar que tudo estava em ruína. Mas Deus levantou a sua vida. Mesmo que as coisas estejam aparentemente ou visualmente difíceis, onde você não vê mais condições, o teu Deus te chama para a reconstrução. E assim foi na vida de Neemias. Neemias foi levantado pelo Senhor e começou, e chamou o povo para perto, e trouxe, na verdade, ânimo ao coração do povo. Neemias não deixou, incessantemente Neemias estava ali, investindo tempo sobre a vida das pessoas, dizendo que Deus dera para eles uma direção, e que Deus iria ser com eles nessa peleja. O mesmo Deus que estava com Neemias é o mesmo Deus que está na sua vida. E é o mesmo Deus que peleja por mim e por você. Chegando em determinado momento, meus amados e queridos irmãos, há um levante, há uma batalha.
Há pessoas que não são favoráveis à reconstrução do muro. Tobias, Sambalate, Gesem estão ali desafiando aquilo que Deus deu como projeto, desafiando Neemias. Perceba uma coisa, irmãos, quando nós começamos uma batalha, quando nós temos um propósito em nosso coração, vem sempre o inimigo querendo nos derrubar, querendo nos abater, mas maior é Deus que nos garante a vitória. Meus amados e queridos, enquanto o povo trabalhava, eles estavam arquitetando um plano para entrar no meio, para tentar, na verdade, impedir que o plano fosse concretizado. E não é diferente em nós. Presta atenção aqui, olhe para mim. Muitas vezes quando nós começamos uma obra, o inimigo sempre quer entrar no meio, quer bagunçar com algumas coisas, quer colocar em nosso coração desânimo, mas o Senhor nos dá aquilo que Ele tem. O que o Senhor tem? A sua presença, para nós sermos fiéis até o fim. Meus amados, chega no momento que o povo já não tem mais ânimo. E ânimo por quê, pastor? Porque o povo estava sendo de uma certa forma bombardeado. Haveria investida sobre aquele povo. E que investida, pastor? Era aqueles mesmos homens que não tinham parte em Israel. Presta atenção uma coisa, aqueles que estão de repente no meio, mas não tem parte, de vez em quando bagunça aquilo que Deus tem de projeto. Mas Deus sempre mostra quem tem a sua aliança. Deus sempre mostra aquilo que Deus tem sobre nossa vida. E a Bíblia vai dizer para nós que as famílias estavam sendo ali, irmãos, bombardeadas. As famílias estavam sendo, irmãos, ali oprimidas, opressas. E deixa eu abrir aqui um parênteses rapidinho. Quantos de nós estamos assim hoje? Quantas famílias que estão aqui, que estão dessa mesma forma, se sentindo assim, opressa, bombardeado. O relacionamento de repente está ali frustrado. Homens e mulheres que estão ali vivendo um grande jugo na sua vida, nas suas costas. E eu fico olhando para esse texto no versículo 13, que ele diz assim: pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias. Olhe para mim, irmãos. Deus colocou você pela sua família. Meus amados e queridos, Deus te levantou no seio da tua família. Ei, irmã, presta atenção, minha irmã. Deus te colocou, irmã, para que você seja mulher sábia na sua casa, para que você edifique o seu lar, para que você conquiste o seu marido para o Senhor. Meu irmão, Deus te deu uma unção de sacerdote. Que você seja um sacerdote segundo o coração de Deus. Que você lute pelos céus. Que você haja, que você reaja diante das adversidades. Não fique ali pasmo, parado, porque Deus tem uma obra na tua vida. Na tua família, meu irmão, Deus tem um projeto. Como é fácil, irmãos, nós olharmos para a família do outro e a gente dizer: eu queria uma família igual àquela. Como é fácil a gente olhar para o marido do outro e falar assim: como se eu queria que meu marido fosse igual àquele. E a gente olha para a esposa do outro e fala: como que eu queria que minha esposa fosse igual àquela. Olha para mim, irmão. Não vai ser igual a ninguém, irmão. Porque o que Deus te deu, irmão, é presente. Então começa a cativar e a cuidar daquilo que Deus deu presente de você. Mas pastor, a minha situação é assim, assado. Deixa eu te falar, Deus continua pedindo para que você lute, reaja pela sua família, que você não desista dos seus. Não tem nada perdido. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la. Deus começou uma grande obra onde, pastor? Na minha casa, na tua casa. Enquanto o Michel estava falando aqui, Deus falou no meu coração assim: o algo novo não é sobre os jovens, o algo novo é sobre a igreja. O algo novo não é só sobre os jovens, o algo novo é sobre a igreja. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos hoje, irmãos, ficando muito paralisado diante daquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos aceitando qualquer coisa. Nós hoje queremos beber de qualquer água, irmãos, mas tem uma água que você bebe e nunca mais vai ter sede. É dessa fonte que nós precisamos beber. Ouça isso, família. O que está precisando dentro dos nossos arraiais é a palavra de Deus permear.
É você investir tempo de oração sobre a vida do seu marido, da sua esposa. É você investir tempo de oração sobre a vida dos seus filhos. É vocês, filhos, investir tempo de oração sobre a vida dos teus pais. A família não está perdida. A família é bendita sobre a face da terra. O que precisa Deus trazer sobre o nosso coração esse sentimento de reagir. Presta atenção, irmãos, agora na continuação do texto, ele fala assim: e pus o povo pelas suas famílias. Agora olhe para cá. Ele fala assim: com espadas, olha, com lanças e com seus arcos. Olhe para mim, irmão. Isso são as armas da fé. Você não vai lutar com qualquer arma humana. Aquele que tem Cristo em sua vida, ele sabe usar as armas da fé. Ele sabe usar a espada. Ele sabe usar a lança. Ele sabe, irmão, usar o arco. Sabe por quê, irmão? Porque sobre ele tem a excelência do poder do Senhor. Meus irmãos, as armas Deus já te deu. Saiba usá-la. O problema é que Deus nos dá as armas e a gente, na verdade, acha que não tem capacidade. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a minha vida e a sua. Deus já te deu a capacitação para você usar as armas da milícia de Cristo. A gente acha que as armas do inimigo é mais poderosa. As armas que você tem é muito mais poderosa. A oração é sua arma de guerra. O jejum, irmãos, é aquilo que você precisa para que você se alimente, para não deixar o seu espírito perecer, para que você esteja, irmão, firme diante das ciladas do diabo e dizendo: meu Redentor, ele vive. Meus amados e queridos irmãos, se ele fala aqui a respeito que Neemias habilitou o povo com as armas, significa, irmãos, que da mesma forma que nós, Deus está nos habilitando. Deus não te colocou nessa peleja de qualquer forma. Eu não sei o que fazer, sabe? Porque Deus é contigo. Ah, pastor, mas eu não sei se na verdade eu consigo usar mais. Ouça aqui, irmão. Eu não sei se eu tenho mais condições, tempo. Eu não sei mais, eu estou tão desgastado nessa relação que eu não sei mais nem como lutar. Eu tenho uma palavra para você, meu irmão e minha irmã. Enquanto você está parando, o inimigo ele está reagindo. Mas enquanto você está lutando, o inimigo está recuando. E é para você nessa noite reagir. Porque o inimigo ele vai vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir. Meus amados e queridos, entenda, no meio de uma grande obra, sempre vai ter empecilhos, sempre vai haver Tobias, Sambalate e Gesem, sempre vai ter pessoas do contra, e é natural, sabe por quê? Para Deus te tirar da zona de conforto, porque você se acomoda muitas vezes com o que você está vivendo. É isso para falar para você: ei, perceba que mesmo com eles aí, eu te sustento. Ah, meus irmãos, se nós olhássemos para esse texto, a gente veria que as verdades espirituais, elas estão sendo claras para nós. Ele continua dizendo assim: e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: não temas, meu irmão. Isaías 40, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. O não temer, irmão, é lembrar que todo o tempo Deus está com você. Alguns vão dizer que 366 vezes encontra a palavra não temas. Outra 365, não importa. O meu Deus todo dia ele está dizendo para mim e para você: não temas. Porque Ele está conosco. Eu só quero lhe lembrar que você não está sozinho. Nessa batalha, o general de guerra está com você. E a Bíblia continua dizendo para nós: lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai, agora, pelejai pelos vossos irmãos.
E aqui eu queria abrir para a igreja. Me permita, pastor Risalvo, pastor Smith. Você está pelejando pelo seu irmão do lado? Você está, na verdade, olhando para o seu irmão do lado e querendo cuidar dele, porque ele é tua família de Cristo também. Nós só achamos que família está dentro do nosso contexto familiar, casa. Mas não, irmãos. Nós temos uma família. E a nossa família é a família de Cristo. Você está pelejando pela vida do seu irmão, ou você está vendo ele perecer, e você fala assim, eu não sei o que fazer, você sabe. Não, pastor, eu não tenho o que fazer. Tem sim. Você pode investir na vida de alguém. Você pode cuidar de alguém. Quando a Bíblia fala aqui, cuidar dos vossos irmãos, significava não somente irmãos de sangue, mas eram irmãos que estavam ali na obra, eram aqueles israelitas que estavam ali lutando uns pelos outros, e você tem lutado um pelo outro aqui dentro, tem sentido a dor um pelo outro. Ah não, pastor, eu não consigo porque a minha luta é maior. Enquanto você luta a guerra do outro, Deus cuida de você. Enquanto você está ajudando o outro, Deus está cuidando de você. Mas quando nós ficamos focados no nosso problema, a gente perde a visão espiritual. Cuidai, lembrai-vos melhor do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos. Aí agora ele fala, vossos filhos. Vão para casa agora. Mãe, pai, você está cuidando dos seus filhos? Você está educando seus filhos na lei do Senhor? Pais, não irriteis os vossos filhos. Percebe, irmãos, que a nossa criação, muitas vezes, ela está sendo contrária àquilo que Deus fala. E essa palavra não é só para você, não, é para mim também. Eu recebo, irmão, em nome de Jesus. Também sou pai. Irmãos, perceba que Deus está colocando para nós, que nós precisamos pelejar por Ele. Sabe por quê? Porque o nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, esperando uma brecha. Para quê, pastor? Para tragar, para minar, para impedir que nossa família seja um projeto de Deus. Mas não, a nossa família vai habitar as mansões celestiais. Porém, eu e minha... Você pode dizer mais forte? Porém, e esse versículo não é um jargão. Esse versículo é uma profecia. E essa profecia, ela se cumprirá na minha vida e na sua vida. Meus amados, nós precisamos pelejar pelos nossos filhos. Irmãos, ouçam isso. Nós precisamos pelejar pelas nossas mulheres. Lembra que sua atitude muitas vezes, meu irmão, impede a sua oração diante de Deus. De quando você está magoando a sua esposa. Presta atenção, irmãos, como nós temos que ter cuidado, porque ela é vaso mais fraco, para que a oração dela não seja impedida diante de Deus. E na oração dela é a sua. A gente sempre acha que é a oração da mulher, né? É a nossa, irmãos. Como nós precisamos abrir os olhos para entender o que Deus está nos revelando, irmãos. Quando ele fala assim, vossas mulheres, irmãos, não é só pela questão de que só homens estavam ali na guerra, não. É porque nós precisamos, irmãos, e presta atenção nisso, homens, comece a cuidar da sua esposa como Cristo amou a igreja. A igreja foi rebelde. A igreja pecou. A igreja se corrompeu. Eu não estou trazendo peso aqui para os irmãos não, viu? Calma. A igreja, na verdade, irmãos, fez tudo de repente ao contrário daquilo que Deus deu. E ele fala assim, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mas pastor, é muito difícil, irmão. Se você tem o Senhor na sua vida, não é nada difícil. Porque o Senhor te dá estratégia para cuidar da sua família. O Senhor, Ele te habilita para você cuidar dos seus. O Senhor, Ele mostra, Ele te revela, olha, você vai cuidar da sua casa dessa forma. E presta atenção que a última coisa que Ele fala assim, e das vossas casas. E aí eu quero englobar agora o homem e a mulher.
Andarão dois juntos se não houver consentimento? Se não houver acordo, irmãos, nós somos um reino dividido, somos uma casa dividida, precisamos caminhar em harmonia, em unidade. Ouçam casais que estão aqui, homens e mulheres, e se seu cônjuge não está aqui, receba essa palavra e leve para a sua casa. Você precisa caminhar em harmonia, um com o outro. Pastor, eu já falei 10 vezes, 10 mil, 300 mil, não importa, continua investindo na tua casa. Quando a Bíblia fala assim, em vossas casas, irmãos, significa que existe princípio sobre a nossa casa. O marido toma uma decisão sem a mulher saber. A mulher toma uma decisão sem o marido saber. Não existe, na verdade, irmãos, harmonia em nada. E depois, irmão, vem alguma coisa, vem o inimigo dizendo que não existe sobre essa casa, a não ser, irmão, somente racha. Mas eu quero dizer que na sua casa não existe racha. Na sua casa não existe brecha. E se existir, o Senhor vai fechar nessa noite. Seja na educação dos filhos, seja nas decisões a tomarem, que vocês sejam um no Senhor, que vocês busquem um propósito real, juntos, irmãos. E a Bíblia diz assim para mim, irmão, que a mulher, ela santifica o seu marido. Se o marido de repente é descrente, a mulher ela santifica, irmão. Mas pastor, eu vou tirar o microfone. Aquele teste, eu não aguento mais. É assim ou não é? E quando é o homem, então, aquela bênção. Está dizendo bênção não, irmão? Está dizendo que aquela mulher ela não é bênção. Ele está querendo abençoar, mas o seu coração está querendo dizer a palavra bênção? No seu coração tem um outro desejo. Toma cuidado, irmão. Quantos de nós temos perdido essa harmonia conjugal e temos nos distanciados e temos procurado coisas que não vêm, na verdade, agradando a Deus, e coisas têm entrado dentro de casa, e coisas têm ido para cima da sua cama com seu marido e com sua esposa. Presta atenção, porque isso é Deus que está falando comigo e com você. Fecha as brechas da tua casa. Os muros estão caídos, vai ser reerguido nessa noite. Se existir alguma divisão, vai cair hoje. Porque o Senhor começou algo novo sobre a minha casa. Sobre a minha família, Deus está trazendo uma restauração nesses dias. Eu não sei porquê, pastor, mas perceba que ontem eu falei de família, não foi lá na igreja, na sede? E hoje Deus me deu novamente para falar de família aqui, irmão. Sabe por quê? Porque Deus conhece a sua noiva. Meus irmãos, precisamos fechar as brechas do muro da nossa família. E qual é a brecha que está aberta na sua casa? Pense um pouquinho aí, meu irmão. Pense um pouquinho comigo agora. Pastor, mas eu não tenho cônjuge. Eu moro de repente com os meus pais. Veja onde está a brecha na relação com os seus pais. Veja onde está a brecha, meu irmão, em você agora na sua vida espiritual. Pastor, eu tento tanto, não consigo. Eu fico, na verdade, uma oscilação grande. Eu não consigo, até na minha relação é uma oscilação, irmão. Deus está trazendo um tempo novo, para que você tenha, irmão, sabe o quê? Equilíbrio em tudo que você venha fazer. Aí a gente encontra na casa um alegre e outro triste. Um dando risada, outro chorando. E a gente olha e fala assim, peraí. O mesmo sentimento que tem que estar no coração de um, precisa estar no coração do outro. A Bíblia diz, chorai com os que? E alegrai com os que se alegram. Perceba, irmãos, que a nossa família, em vez de nós valorizarmos, nós estamos valorizando outras famílias. Você já olhou para o seu marido, para a sua esposa hoje? Olhou para os seus filhos hoje? Já olhou? Eu fiz isso ontem no final da mensagem. Quem estava lá na sede acompanhou. Você já olhou para seus filhos hoje? Ô filho, você já olhou para seu pai, para sua mãe hoje?
Deixa eu contar uma história para a gente encerrar. A gente olha tanto, irmãos, para a vida dos outros, que a gente de vez em quando olha e fala assim, olha aquela roupa da vizinha, meu Deus, está tão suja. E a gente fica olhando, observando na janela e fala assim, não, a roupa do outro está tão suja. E a mulher constantemente dizia, olha lá meu marido, a roupa está suja. Aí o marido chega para a mulher e fala assim, ei, limpa a tua janela, porque o problema está na janela, não está na sujeira da roupa da pessoa. A janela nossa muitas vezes está suja, mas hoje Jesus vai tornar limpa, branca como a neve. Jesus vai estar limpando a minha vida e a tua vida nessa noite, para a gente começar uma grande obra na nossa casa, irmãos. Ah, mas eu tenho um problema com meu pai e com minha mãe. Hoje Deus vai transformar esse problema, irmão. Eu tenho um problema com meu marido não me ouve, minha esposa não me ouve, a gente não consegue entrar no consenso. Deus vai restaurar a sua família hoje. Deus vai restaurar a comunhão da sua casa, a comunicação da sua casa, Deus vai restaurar. Eu falo alho, meu marido entende bugalho. Meus amados e queridos irmãos, eu queria encerrar essa mensagem dizendo para mim e para você, não deixe de lutar pela sua família. Mas pastor, é muito mais fácil eu desistir. Pastor, é muito mais fácil eu deixar para lá. Pastor, é muito mais fácil eu ficar quieto. Olhe para mim, irmãos, muitos estão ficando doentes dentro de casa, por não abrirem a boca para falar das suas necessidades, não botar para fora aquilo que está sentindo, estão muitas vezes doentes dentro de casa, mas Deus é o médico para trazer cura sobre a sua ferida nessa noite. Eu queria te pedir, irmão, feche seus olhos, curve sua cabeça. Michel, com a banda Pastor Rizal, a gente consegue cantar algo novo? Vamos embora? Consegue? Vamos que vamos? Meus irmãos, antes deles tocarem, eu queria fazer somente um apelo rapidamente. Me permitam. Se você precisa lutar pela sua família, irmão, eu queria te pedir que você colocasse de pé agora, eu quero orar por você. O apelo vai ser assim, simples, rápido, objetivo. Eu preciso lutar pela minha família. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém, glória a Deus. Eu preciso lutar pela minha família. Feche seus olhos aí um pouquinho, irmãos, e comece a orar diante do Senhor. E coloca para Deus agora, Senhor, eu preciso lutar por isso aqui. Eu estou fraquejando nesse ponto. Abra o seu coração para o Senhor. Feche seus olhos, irmãos. E fala com o Senhor agora. Fala, Senhor, tem coisas que eu não estou conseguindo administrar. Me ajuda a administrar. Na minha relação com o meu cônjuge, me ajuda, Senhor. Me dê sabedoria para o que eu vou falar e eu não machucar o meu cônjuge. Eu quero viver algo novo. Senhor, como igreja, Tu aqui nesse lugar, meu Pai, nós queremos clamar a Tua presença, Senhor.
te pedindo algo novo sobre a vida de cada família aqui representada, meu Pai. Senhor, clamamos a tua cura e restauração, Senhor, sobre os casamentos, meu Pai. Senhor, quantas coisas foram vivenciadas por teus filhos ao longo destes anos, meu Senhor. Quantas feridas, Pai, acumuladas muitas vezes. Fruto, Pai, da vivência, Senhor Jesus, que tiveram no ambiente familiar, com seus pais, com suas mães. E muitas vezes acabam reproduzindo isso dentro de casa, Pai. Senhor, mas nessa noite o teu povo clama a Ti, Senhor, por renovo, meu Pai. Restaura o respeito, Senhor. Restaura a dignidade, meu Pai. Restaura a santidade, Senhor. Restaura o amor, a cumplicidade entre marido e mulher, Senhor, nessa noite, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós te clamamos, restaura o relacionamento entre pais e filhos, meu Senhor. Filhos, Pai, trancados dentro dos seus quartos, Pai, que já não saem mais, Senhor. Sofrendo suas dores, meu Pai. Enfrentando batalhas sozinhos, meu Deus, por medo de compartilhar, meu Pai. Nós te clamamos em nome de Jesus, meu Pai, que os teus filhos saiam para fora, meu Deus, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, a necessidade de cada família aqui representada, Senhor. Senhor, o Senhor sabe do que os teus filhos necessitam, Pai. Senhor, o Senhor sabe, meu Pai, quais são as carências, meu Deus, quais são as dores, meu Pai, as lutas que o teu povo tem enfrentado enquanto família, meu Pai. Por isso nós te clamamos, Senhor, algo novo, meu Deus. Algo novo, porque o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, meu Pai. Algo novo, Senhor, porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo, meu Pai. É fiel, Senhor, para cumprir, Senhor Jesus, as tuas promessas, meu Pai. E assim como Neemias, que possamos sair dessa noite aqui declarando: eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. O Senhor está realizando uma grande obra em minha vida, em minha casa, e eu não vou parar, Senhor. Nesse renovo, meu Pai, nessa unção, meu Deus, nessa graça, Pai. Nós abençoamos, meu Deus, a vida dos teus filhos nessa noite, Pai. Crendo que eles virão a esse altar que ainda, Senhor, irão testemunhar da grande obra que o Senhor fez, meu Pai. Porque se o Senhor falou, meu Pai, se há uma promessa, Senhor, sobre nossas vidas, sobre a casa, o Senhor é fiel para cumprir. E nós já te agradecemos, e nós já te bendizemos, e nós já te celebramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Pode sentar. Que o Senhor continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor restaure a sua família nessa noite. A sua casa, ela é bênção de Deus. Amém? Que o Senhor continue te abençoando em nome de Cristo Jesus. Amém? Pastor Risalvo ou Pastor Isvite.